Fala, mamíferos! Diretamente de Cruzília, Minas Gerais, Sítio do Charco, estamos aqui com Fábio Leite, o homem que gosta tanto de leite que tem leite até no nome, assim como eu, descobrimos que são até meio aparentados, não é isso mesmo? São mesmo. Tudo bem, Fábio? Tudo tranquilo? Bem. Como é que você tá? Tudo em paz, graças a Deus. E com você? Tudo beleza também, 100%. E mais uma vez também com o Tomás, né? E ó, já tive notícia que o episódio da semana passada foi um sucesso, Bill. Sucesso. Estamos aí agora mais uma vez, né, para continuar essa prosa com o Bill aqui. Pós-Mega Leite. Pós-Mega Leite agora, né? Você esteve lá na Mega Leite, conferiu lá o stand do Sítio do Charco ou não? É isso aí. E o que a gente vai falar hoje? Se você não viu, assim como o Tomás disse, na semana passada a gente contou um pouco sobre essa fazenda, que é uma referência em holandês vermelho e branco aqui em Minas Gerais, aqui no nosso país. E agora a gente está aqui com o Fábio para falar para a gente sobre a raça holandesa, vermelho e branco. Quais são as diferenças, o que esperar dessa raça, quais são as vantagens, as desvantagens e como que ela pode ser útil na sua fazenda. E ele, Fábio, fala um pouco para o pessoal, um pouco sobre seu currículo, né? A parte da associação, tudo o pessoal entender assim, não estamos falando com qualquer um, a gente está falando com alguém que tem noção do que está falando, né? Vamos lá então. Bom, eu sou veterinário, sou formado na UFMG em Belo Horizonte, em 88, já tem um bom tempo, né? Mas ultimamente eu nem tenho atuado mais como veterinário. A gente fica com conhecimento, mas a prática mesmo eu já abandonei. Mas depois de formado eu trabalhei, eu acho que uns 8 ou 9 anos na Associação dos Criadores de Gado Holandês, onde eu tive um aprendizado muito grande com pessoas, né, do meio do holandês, criadores, né, pessoas que mexiam com holandês na época. Aprendi muito sobre classificação para tipo, sobre a pontuação de vaca e tal. E depois que saí da associação, vim trabalhar com meu pai aqui no Sítio do Charco e tive ainda uma outra oportunidade de trabalhar numa empresa que revende sêmen, né, de inseminação artificial, onde eu trabalhei como acasalador e aí eu aprendi mais coisa ainda, visitando fazendas, vendo a filosofia de seleção que eles usam, né, nos diversos países e tal. E isso me deu assim um currículo muito bom, eu acho que eu aprendi muito com isso, foi uma época que eu ganhei muito com isso em termos de conhecimento, de aprendizado, né? E a gente acaba que utiliza isso no nosso dia a dia, né? Então eu acho que em parte, né, tudo que a gente tem hoje, toda a visibilidade que a gente tem hoje, todo o gado que a gente tem hoje, em parte é graças a um pouco desse conhecimento. Não tudo, mas um pouco desse conhecimento, porque isso também tem que considerar a parte do meu pai, do meu avô, que já começaram no holandês há muitos anos atrás, né? E a gente só está tentando dar continuidade e melhorar o que já foi feito, né? Tentar tocar para frente só. Beleza, então para a gente começar a falar um pouco sobre o vermelho e branco. A raça é uma só, é holandesa. Isso, é holandesa. Mas eu tenho os animais que são vermelho e branco e os que são preto e branco. Sim. Qual que é a diferença? De onde vem a genética disso? Bom, o holandês vermelho, ele é parte do preto, né? São duas variedades, na verdade. E existe uma diferença? Sim, existe. Apesar de serem ambas do mesmo descendentes do mesmo tronco, né, da mesma genética, vamos dizer assim, o que acontece, o que aconteceu ao longo desses anos com o vermelho e com o preto e branco? O vermelho e branco, há muitos anos atrás, era considerado um gene deletério, um gene que ninguém sabia para que servia. E, inclusive, se sacrificavam as vermelhas que nasciam há muitos anos atrás, né? A gente não viveu isso. Depois, provavelmente, alguém resolveu criar e viu que não era nada daquilo e resolveu dar continuidade. E hoje, o vermelho, como é um gene recessivo, né? Você cruzando vermelho com vermelho, você tem, assim, quase 100% de chance de dar vermelho. Já existe uma possibilidade de dar preto, mas é meio que remota. Eu aqui em casa nunca tive. Ao longo desses quase 50 anos de vermelho e branco, nunca nasceu preto e branco de dois indivíduos vermelhos, né? Então eu digo que é 100% pela minha vivência, né? Mas como é que fala? A literatura diz que é o contrário, que hoje já existe essa possibilidade, mas eu nem saberia explicar isso. Vamos no que eu sei, que é o vermelho com vermelho dá vermelho, né? Então o que acontece? Durante muitos anos houve poucos criatórios de vermelho e branco, né? Então todo mundo criava preto e branco. Se você entrava numa empresa de sêmen, de inseminação artificial, você pegava um catálogo, tinha N touros pretos e brancos e 2 vermelhos, né? Muito poucos.
Então o que aconteceu com isso? A variedade preta e branca, ela se desenvolveu mais, geneticamente falando, porque você tinha um leque muito maior de opções de touros para fazer acasalamento, para fazer o melhoramento genético. E o vermelho foi ficando meio que para trás, vamos dizer assim, né? Durante a nossa história com o vermelho e branco, nós passamos muito perrengues ao longo desses anos aí, por falta de opção de touro, porque não tinha touro, a gente teve que usar touros pretos há uns anos atrás, onde nós temos hoje algumas vacas pretas ainda, né? E nessa história do vermelho e branco ter pouco desenvolvimento, pouco acesso aos touros, o que aconteceu? Ela ficou um pouco defasada, né, em termos de características em relação ao preto e branco, certo? Então hoje, se você pegar a média da raça de produção, o holandês vermelho e branco, ele produz em torno aí de 1.000 quilos, talvez, a menos que o preto e branco, certo? Só que essa história, ela já vem mudando, assim, consideravelmente de alguns anos para cá, onde a procura do vermelho está sendo muito intensa, aumentou muito nos últimos anos, a procura de tourinhos, novilhas, bezerras, vacas vermelhas aqui em casa é imensa, e assim, a gente às vezes nem consegue atender o mercado, porque a gente também precisa da reposição, né? Então nem sempre o cara quer, eu quero 20 novilhas vermelhas, eu não tenho, eu vendo 5, mas 20 eu não tenho, se eu vender 20 eu fico sem. O rebanho nosso é um rebanho pequeno, 300, não chega a 300 cabeças. Então tem essa diferença de produção, vamos dizer, do vermelho em relação ao preto. Outra característica que o vermelho tem que o preto não tem, o vermelho é um pouco mais rústico, um pouco não, muito mais rústico em relação ao preto e branco. São animais que sobrevivem melhor nas temperaturas mais quentes, nos dias ensolarados, no verão. Com isso, o que a gente observa? A variedade vermelha, ela suporta melhor o estresse térmico. Qual que é o benefício que isso traz para ela? Estou falando isso na prática, tá? Não é pesquisa, não é nada é a científico. Sua vivência. É a minha vivência, tendo holandês vermelho e branco e holandês preto e branco aqui dentro da mesma fazenda. Há uns anos atrás, quando a gente criava, que hoje nós temos um composto, elas ficam fechadas e tal, mas antigamente elas ficavam soltas no pasto, vinham comer no curral e voltavam para o pasto. Nessa época, nos dias quentes, as pretas chegavam de língua de fora aqui em casa, né? Então, assim, a gente via essa diferença, era notório o negócio. O que acontece hoje, com os animais fechados, eu vou dizer para você que não tem diferença nenhuma. Porque elas estão no conforto, estão sob o ventilador, estão com a dieta ali no coxo para comer na hora que quer, deitam na cama na hora que querem, não vejo diferença. Mas qual que é a diferença básica do animal que está solto, né, a pasto ou que está sendo trabalhado em piquete? Com a maior facilidade do vermelho, maior suporte que ela tem do estresse térmico, ela fica mais tempo no sol. O que acontece com a preta? Que vai procurar, por sentir calor, ela vai procurar sombra. No que ela vai procurar sombra, ela vai deitar nos lugares lameados, ela vai procurar as sombras de árvore, onde está mais defecado. Tem vacas que sempre defecaram ali, vão estar com mais barro, mais sujeira, né? Mais umidade, mais contaminação. Elas vão estar mais susceptíveis às mastites, às CCS mais alta, mastites ambientais, entendeu? Por conta dessa busca pelos os locais mais frescos, que geralmente são os mais úmidos, né? E também deve comer menos, né? Come menos, por quê? Porque ela vai, durante o dia ela não vai comer no sol, ela vai procurar sombra. E a vermelha está no sol deitada, está ruminando, está comendo. Então a diferença é uma grande diferença é essa. Outra diferença que a gente nota aqui, reprodução. O estresse térmico causa geralmente microabortos, né? Então, com a preta e branca sente muito calor, ela vai ter um maior índice de reabsorção embrionária em relação à vermelha, né? E a vermelha, por ter assim, um pouco mais de musculatura, de ser um animal mais, não vou dizer grosseiro, há uns anos atrás era muito mais grosseiro. Hoje já estamos conseguindo refinar o holandês, vermelho e branco, não tanto a ponto de ficar débil, mas com um certo refinamento. E isso, mas em relação ao preto e branco, ela ainda é um pouco mais, tem um pouco mais de musculatura, de mais robustez. Então o que acontece se o animal recém-parido tem, por exemplo, uma retenção de placenta? Ela se recupera mais rápido, porque ela tem coisa de onde tirar, ela tem gordura para tirar, tem musculatura para tirar.
Então ela consegue se recuperar mais rapidamente dos problemas que vem no pós-parto, né? A gente sabe que a raça holandesa ela tem duas, não sei dizer se é linhagem, o que seria, mas é o Holstein e o Frísio. Sim, né? sim. A vaca holandesa vermelha e branca, ela é do tipo Frísio ou não? Tem dos dois nos dois Tem dos lados? dois, mas é o seguinte, o holandês vermelho, na verdade, eu acho que ele vem de uma região da Holanda que chama MRY, que é uma região que tem os rios ali, eu não vou saber explicar certinho, mas esses animais vieram dessa região. E nessa região tem vacas ainda vermelhas que são extremamente robustas. Elas são super musculosas, mas produzem 10, 12, 15 mil quilos de leite. Entendeu? Agora, o frísio é uma variedade, talvez, não vou falar que é raça, porque tudo é holandês, é uma raça que é a raça mais antiga, que veio da Holanda, da Dinamarca, naquela região ali. São animais mais musculosos, com um pouco mais de musculatura, né? Agora, o que aconteceu com o gado mais americano e o canadense? São animais que vieram dessa região, mas que foram trabalhados geneticamente e ficaram mais refinados, né? Então hoje você tem vermelho, tanto frísio quanto americanizado, vamos dizer assim, e canadense também, né? Então não tem muita, mas é uma seleção, eu diria. A raça acho que é uma só. E antigamente a raça básica era o frísio, era o estilo frísio, que era um gado mais compacto, mais robusto, mais baixo, peito né? aberto, né? Exatamente, com um pouco mais de vigor. E depois esses animais foram trabalhados geneticamente, né, através de inseminação, de melhoramento genético, com touros mais refinados, e foi dando esses animais mais refinados. Hoje o que a gente busca não são esses animais completamente refinados, mas são os animais medianamente refinados. São, né, os animais que têm um pouco de robustez, mas que também vão aguentar esses problemas, essas doenças que vêm, principalmente no pós-parto, né? Retenção de placenta, né? Desequilíbrio nutricional, alguma coisa desse tipo aí. Certo. Fábio, e você relatou pra gente aqui a dificuldade que você encontrava lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, e as biotecnologias da reprodução, né, especialmente aí nos últimos 10, 20 anos, elas se desenvolveram muito. Muito. Mas a gente ainda não vê muitas opções de touro não tem. Vermelho e branco nos catálogos. Não. Como é que você enxerga aqui o que foi diferencial para o avanço genético do charco? Foi insistir na seleção do vermelho? Você chegou a aplicar muito técnica difícil? Você chegou a usar alguma biotecnologia aqui em larga escala que te permitiu um avanço mais significativo? Teve algum evento desse aqui que você enxerga que deu um salto com o rebanho? Sim, na verdade, o que você falou da dificuldade de touro vermelho há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, foi imensa. Foi imensa, da gente não ter opção de fazer acasalamento. Você tinha que usar um touro e tinha que ser ele, era o que tinha e tinha que ser. E assim, o que aconteceu de uns anos para cá, eu não sei te falar exatamente de que ano para cá, se tem 5, ou se tem 10, ou se tem 20. 20 anos não tem, mas de 10 anos para cá, está tendo um aumento muito grande, uma procura muito grande do vermelho e branco. E essa procura, eu acho que tem duas coisas, dois fatos. O primeiro é a rusticidade, que pessoas já viram, criadores já perceberam que o vermelho é mais rústico, que ele se adapta melhor nas regiões quentes, nos dias quentes, nos verões, né? Então estão procurando. E uma outra coisa é que os próprios criadores de Girolando também estão procurando o holandês vermelho e branco. Uma boa parte dos meus clientes de tourinhos são de pessoas que criam holandês, mas também de pessoas que criam girolando e até mesmo gir. Para que isso? Para fazer o girolando castanho, porque ele vai se suportar melhor o quente, o sol, né, o verão, as altas temperaturas, principalmente nos dias ensolarados, certo? Agora, para a gente chegar hoje no que nós chegamos, em termos de volume de gado, nós tivemos que partir de várias coisas. Inseminação, né, dentro do que tinha. Usamos muito touro monta natural aqui, porque nós não tinha opção de inseminação, a gente tinha que comprar touro, usar touro, né? Usamos muita técnica de FIV, de transferência de embrião também, para aumentar o volume de vermelho e branco, para tentar atender o mercado. Até hoje a gente continua fazendo,
fazemos embriões praticamente todo mês, temos coleta, e a gente vende um pouco a gente fica para cá, para repor as novilhas e gado que a gente vende às vezes. A produção de oosto de holandês costuma ser bem mais baixa do que de Holanda, por exemplo. Tem alguma diferença do gado vermelho e branco para o holandês? Eu não sei te falar do preto e branco, o que produz. Porque eu tenho vacas pretas aqui, mas é uma ou outra só. A gente aspira principalmente as vermelhas. Agora, o pessoal que faz para mim fala que o meu gado responde muito bem ao protocolo de FIV. Eu já tive vaca com produção de 50 ostos, 30 ostos. Já tem, não são todas, né? Mas o holandês é mais difícil de produzir mesmo, né? De produção. Mas a gente já teve eu tenho casos aí de vacas que produzem muitos ossos e muitos embriões, com muita prenhez também. Tem tido aí um resultado de 35%, 37%, 40% às vezes chega. Alguns são piores, outros são melhores um pouco, mas tem dado resultados bons aqui. E as empresas de sêmen, eu acho que perceberam, né, de uma certa forma, essa procura maior pelo vermelho, e hoje a gente tem um aporte de holandês vermelho e branco muito bom nos catálogos. Hoje você abre um catálogo aí, você vai ver lá 50 touros pretos, mas vai ter 10 vermelhos, coisa que antes não tinha. Era 50 preto e nenhum vermelho. Então hoje você já tem uma opção maior. A gente já consegue buscar, você já consegue, eu quero esse touro para usar no meu rebanho. Então a gente foge muito da consanguinidade hoje. Há um tempo atrás era difícil, né? Porque tinha poucos touros, você ficava preso naquilo ali, né? Era consanguíneo mesmo. Houve época que nós usamos touros pretos para sair da consanguinidade do vermelho, que são as vacas pretas que a gente tem hoje aí, algumas. Tivemos que usar. Muito a contragosto do meu pai, porque não queria de jeito nenhum, mas isso aí, pai, tem que ser, não vai ter jeito. Aí usamos. Mas hoje a gente usa 100% dos touros usados são vermelho e branco. As nossas vacas, 100% delas têm fator vermelho. E assim, muito comum filha de vaca preta sair vermelha. Tourinho, bezerra, porque todas elas têm o gene, né? O Bill, e a gente estava falando lá no episódio anterior do quão cuidadoso vocês foram aqui ao longo desses 50 anos, especialmente com a escrituração da propriedade, com os controles leiteiros oficiais, e de alguns anos para cá, eu não lembro se você citou o tempo, com a classificação linear. Além do charco, você é um cara muito presente também nas exposições, nos torneios leiteiros e tal. O que você observa de principal mudança na vaca holandesa vermelha, né, vermelha e branca, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá? Quais foram as principais características que vocês conseguiram avançar geneticamente? Olha, eu acho que produção foi uma, certo? A rusticidade já é a mesma, vem. Agora é lógico que quanto mais produtiva é a vaca, mais sensível ela é também. Vai perder um pouco em Perde, não tem jeito. Isso aí não tem como, né? O animal que produz muito leite, ela tem que ter um certo conforto, ela tem que ser uma dieta adequada, que senão não vai. Ela pode até produzir, mas aí a reprodução não anda, né? E vão vir outros problemas. Então, eu acho que primeiro foi produção, que a gente conseguiu. Hoje nós temos vacas vermelhas com 14, 15, 17, 20 mil litros de leite em 305 dias, coisa que antigamente não se tinha, era difícil. Com relação ao tipo, nós temos algumas excelentes. Hoje aqui o rebanho nosso tem praticamente, eu diria que 95% do nosso rebanho é vermelho e branco. A gente tem uma média de pontuação para tipo nas vacas adultas, tirando as primíparas, nas adultas, acima de segunda cria, de 85,6 pontos para tipo, e uma média de lactação de 11.600 quilos em 305 dias, certo? Se a gente computar todos os animais paridos, né, isso eu fiz agora, há poucos dias atrás, com o rebanho atual. Eu já tirei as vacas que já morreram, as vacas que não estão aqui, já tirei. São os animais que estão aqui hoje vivos no rebanho. Se a gente colocar as novilhas, as primíparas, que já tem classificação, porque a gente classifica todo o rebanho, todo ano, 2, 3 vezes por ano, a média de pontuação dá 84,7 e a lactação cai para 11.000, ou 10.800 ou 11.200, algo assim. Então,
você vê que o rebanho está muito bem em termos de classificação, né, para tipo, e lactação e produção de leite. É lógico que a gente tem vacas que produzem 8.000 quilos, que são as primíparas, às vezes produzem 8, 10, mas isso já está mudando, elas já estão caindo para 10, 12.000 quilos, certo? Caindo não, né? Subindo, já estão indo, estão subindo de 8 para 10, 12.000 quilos. Já temos essas novilhas hoje. Novilhas que antes pariam com 25, 30 quilos de pico, hoje já estão dando 30, 40. Acho que eu até falei isso na última entrevista, mas é um fato. E assim, voltando à sua pergunta, né, uma outra coisa que eu acho que melhorou muito no vermelho e branco é o próprio tipo mesmo do holandês vermelho e branco. Porque uns anos atrás, como você falou, a gente ia em exposição, ficava sempre na rabeira. Né, a vermelhinha ficava a última, penúltima da fila. Hoje elas estão competindo de igual para igual com o preto e branco e às vezes até equilibradas, ganhando às vezes, mas às vezes não ganhando, mas ficando ali bem próximo. Então, assim, isso é um sinal de que está evoluindo. Né? Eu acho que as empresas terem colocado mais opções de touro no mercado, isso aí ajudou demais o criador de vermelho e branco. Somos muito poucos, eu fico torcendo para mais gente entrar no meio e virar criador de vermelho. Eu gosto de trazer novos criadores para a variedade vermelho e branca, porque eu acho que quanto mais gente tiver, mais forte ela fica, mais fortalecida ela vai ser, né? E eu acho que tudo isso é em função do crescimento da raça, né? A gente tem que procurar fazer o que for melhor para a raça, né? Eu respondi sua pergunta? Respondeu uma curiosidade agora. A gente já falou aí, né, do quanto você já comercializou animais da raça, né, especialmente aqui em Minas, São Paulo, Rio, né, já foi até para outras regiões aí do país. Você conhece algum caso de alguém que se tornou criador de holandês vermelho e branco depois de adquirir um animal aqui do Charco? Não, conheço. Eu não vou saber lembrar agora, não vou saber citar agora, mas tem vários. Tem pessoas que falam que querem começar com vermelho e branco, aí vem cá, compra um tourinho, depois passa aquele tourinho, começa a nascer as vermelhas, depois às vezes vem e compra uma bezerra, entendeu? Então, assim, muitos já tive, eu tenho uns 4 ou 5 casos que se você tivesse me perguntado, eu teria olhado, não vou lembrar de cabeça. Mas tem sim. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu acho que só vai trazer benefício para a raça. E eu acho que a raça está crescendo justamente por isso, porque está entrando gente nova, entendeu? Então a gente vai espalhando, né? Vai disseminando. E essa questão da resistência, né? Sim. Eu acho interessante a gente lembrar o pessoal o seguinte: nós estamos falando de uma resistência de uma vaca dessa ao calor, mas lembrando que ela é uma holandesa. Isso. Mas, por exemplo, a gente estava até comentando antes, né? O meu pai, na época que ele produzia leite, ele comprou um gado vermelho e branco, inclusive de um amigo do seu pai, né? Sim, do Vilaça. Comprou metade do gado do Hermenegildo e foi para o interior do Rio de Janeiro, assim, 42 graus, e assim, as vacas de fato aguentavam o negócio. Eu já vendi vaca também para regiões quentes, achando que saía do composto aqui, que ia dançar lá, o cara ligou e falou: Fabinho, as vacas estão de boa, estão dando leite com o pé nas costas. Então, assim, é lógico que se você der um conforto maior, elas vão produzir mais. Lógico. E assim, quando a gente fala isso, a gente tem que tomar um cuidado para que o pessoal não entenda o seguinte: é quase uma vaca Nelore. Não, calma, não é isso, né? Ela tem uma resistência um pouco maior ao calor do que a vaca holandesa preta e branca, mas ela continua sendo uma vaca holandesa. E né? Em hora nenhuma a gente pode também desprezar a preta e branca. Não tô dizendo que a vermelha é melhor, não. Eu até tenho as duas e gosto das duas variedades. Eu fico feliz quando nasce uma vermelha, quando nasce uma preta também. Sendo boa, de vaca boa, para mim tá bom. Agora, isso aí que a gente está falando em relação ao vermelho, são fatos que a gente observa no nosso dia a dia, né? É o mesmo caso se você pegar dentro da preta e branca, a vaca mais tapada no preto e a vaca mais clara. A vaca mais clara vai suportar melhor os dias de sol, mas em compensação vai ter outros problemas com carcinoma, né? Com despigmentação. Né? A vermelha, ela não vai ter tanto problema com a despigmentação, porque as mucosas são pigmentadas, né? E se você pegar uma vaca toda vermelha, capa vermelha, como a gente vê na preta, né? Ela vai sair no sol de boa, assim como a branca. Então, qual é a vantagem de você ter uma vermelha ou uma vaca preta, uma vaca branca, mais preta e branca, mais branca,
que vai ter problema de sol, uma vermelha tapada que não vai ter problema, né? Então, é questão de considerar. E gosto também, né? Isso tem muito com gosto também, né? Cada um tem um gosto, tem gente que não gosta, mas geralmente o vermelho chama muita atenção. Então, as propagandas são feitas com animais vermelhos, a maioria, né? A gente vai nas exposições aí, quando o pessoal vê as vermelhas, fica todo mundo parando, e, oh, que beleza! Porque não é um gado muito difundido. E ainda chama muita atenção. Chama muita atenção. O ano passado, na Mega Leite mesmo, foi assim, um anto de visita lá no nosso pavilhão, uma coisa assim, muito interessante. Na hora da ordenha, então, cara, os caras ficavam grudados, a gente tinha que pedir licença para fazer a ordenha. Então, assim, é diferente, né? E a gente sempre vai com o intuito de levar time, né? Não de levar um único animal bom, mas levar um rebanho, uma amostragem do rebanho, né? Lógico que vão os melhores animais, mas ainda fica coisa muito boa aqui na fazenda, que às vezes não está num bom momento para ir e tal, né? Então a gente sempre procura levar um time, né, para poder a pessoa ver o rebanho, aquela fatia do rebanho como um todo. Uma vaca, né? São como um todo. Animais. Vai desde a bezerra até a vaca adulta, né? Esse ano a gente deve levar até uma vitalícia, se der certo. Nós levamos uma vitalícia, né? Vamos levar uma vitalícia. Fala pra turma aí o que é uma vitalícia. Uma vitalícia é o seguinte, isso é uma vaca que ela pode ter a idade que for, mas ela tem que produzir acima de 60 mil quilos em toda a sua vida produtiva. Então é lógico que uma vaca de primeira, segunda, terceira cria vai ser muito difícil, né? Ser ainda não existe. Ainda não existe, teria muito difícil. Mas geralmente a partir da quinta cria já é comum. E geralmente essas vacas é uma categoria difícil de ter, por quê? Porque geralmente as vacas que já produziram essa quantidade de leite são vacas muito detonadas, né? Então vacas às vezes vão estar com o úbrico arriado, vão estar com casco problemático, né? Não vão estar com perna já mais... É uma vaca que já foi desafiada. Já foi desafiada. Então você conseguir uma vaca com 60 mil quilos ou mais ainda inteira... Para entrar em pista né? É mais difícil. E qual foi o recorde da Charco? De produção, nós já conseguimos 2 vacas vermelhas com mais de 100 mil quilos. Uma delas, inclusive, foi numa exposição na última que a gente foi, que foi eu acho que foi a de Itanhandu, que ela foi como vitalícia. Essa vaca não está aqui mais hoje, infelizmente já morreu. Deixou muitas filhas boas, tem famílias excepcionais dela aí, muito embrião. Foi uma das melhores vacas que a gente teve aqui. E tivemos uma outra com 108 mil quilos também, com acho que 7 partos. E essa de 105 foram com 6 partos. Eu sei que essa vaca deu uma média de 17 mil quilos por lactação. Isso é muito vaca, leite. É muito leite para uma vaca e vermelha, cara. Tivemos um recorde aqui de torneio leiteiro, os torneios de fazenda que eu te falei que a gente faz aqui, com uma vaca vermelha com 97 quilos. Eu lembro dessa. Num dia. Só estava trabalhando aqui na época. Astem. É isso aí. Então, assim, a gente tem, hoje em dia, eu acho que o vermelho não deve nada para o preto e branco em relação àquilo que eu falei no começo, daquela história do preto e branco estar mais selecionado, mais trabalhado geneticamente, mas o vermelho está indo rapidamente alcançando. Então eu acho que não vai demorar, e essa diferença de 1.000 quilos, se é que já não diminuiu, ela vai diminuir mais rápido ainda. Porque hoje em dia, aqui em casa, a gente não vê diferença de produção da vermelha para a preta. Não tem. Eu tenho vacas vermelhas com altíssima produção, como tem pretas também. E tem as melhores e as piores, lógico, como todo rebanho tem, né? Fábio, teve uma época lá em casa que estava com dificuldade de achar sêmen de gado vermelho e branco, e meu pai, ele acabou comprando o sêmen do vermelho sueco. Uhum. E teve uma vez também, que quando eu morava em Goiás, um produtor me pediu o sêmen de Ilhauara. Ilhauara. A gente usou aqui. Como é que fala, né? Até então é tão pouco conhecido que eu só tinha lido, então eu não sei como é que pronuncia. E são raças também vermelha e branca, né? São raças. Elas até se parecem muito com o holandês. Meu pai, em uma época, fez um meio-sangue dessas raças aqui. Mas eu vou dizer para você, não virou muita coisa, não. A gente usava para fazer... Porque a gente sempre usou um pouco de giro aqui, para fazer meio-sangue e vender os produtos, como girolando. Sempre usamos. E nessa época, meu pai estava meio desanimado com o gir. Não queria usar girolando. Não sei porque o mercado estava ruim, não quis usar. E a gente, para usar holandês em tudo,
ele achou que na época estava ficando muito caro o registro genealógico e tal. Eu falei, vamos usar um pouco dessas vermelha sueca, depois usamos esse Illawarra para poder... Porque os produtos não davam registro, né? Porque nasciam animais com pelagem que eram descaracterizantes do holandês. Então nós usamos essas raças, mas não vi muito futuro, não. Logo paramos de usar, usamos uma leva só. Cheguei até das Illawarra, cheguei a ter vaca de segunda, terceira cria aqui, mas assim, não aguentava muito tempo, produzia leite, bastante leite, mas o ubre estancava, não segurava. Não. O negócio é o holandês mesmo. Hoje eu sou assim, fã incondicional do holandês. Eu acho que para quem tem um mínimo de conforto e quer produzir leite, não tem outra opção. Não tem outra opção. O Girolando é muito bom, mas você não consegue fixar, né? Você não consegue fixar o animal. Você tá sempre tendo que fazer esse animal. É quase um. Eu não tô falando que o holandês é melhor que o Girolando, não. Não, a gente nem pode falar. Não, nem pode. Você corta essa parte. Você corta essa parte. Senão os criadores de Girolando matam a gente. É bom pra ter os haters, né? Aí o pessoal começa, você tá ficando louco, não. Né? Eu acho que hoje em dia o próprio Girolando já desenvolveu muito, né? A gente vê vacas girolandas aí que você faz, é uma pintura. Mas eu acho que a dificuldade do Girolando é justamente essa, porque não fixa. Você não pode cruzar 3/4 com 3/4 e tirar 3/4, meio sangue com meio sangue, não dá meio sangue, e assim vai. A matemática não fecha, a biologia não fecha. Então, na hora que você vai trabalhar com uma raça pura, é diferente. O acréscimo genético que cada geração impõe, que os touros impõem em cada geração, né? Você vê, a gente vê aqui em casa, e qualquer outra fazenda que vocês forem de holandês, que trabalhe certinho no acasalamento, na melhoria, no melhoramento genético, percebe que a cada geração tá vindo melhor. Se você cruza uma vaca boa, um touro bom, você tem 99% de chance de tirar um produto melhor do que os pais. Isso a gente vê nos próprios touros que estão hoje no mercado. Você vê touro ficar 10 anos no mercado vendendo sêmen? Não vê mais. Antigamente você via. Hoje, não vê nem 5. Eles vê nem 5. Sai um tourinho hoje, você compra. Tudo com genoma já, que a maior parte agora nem tem mais prova, né? Tem, mas não dá tempo, não dá tempo de fazer, né? Prova genética. Teste progênie, né? Uhum. Teste progênie. Então, quer dizer, sai um tourinho novinho hoje, você começa a usar ele. Quando as filhas dele começam a parir, você quer... gostei, quero comprar, mas não tem mais. Aquele mas já tem um filho dele, um neto dele muito melhor que ele. Né? Então, assim, isso aí, a evolução está muito rápida. E como é que você faz esse acasalamento aqui? É mais no olho, usa mais no genoma? Como é que você está fazendo? Não, e a gente faz genoma dos animais, né? Dos animais eu tenho já o genoma de alguns animais, inclusive a gente já está selecionando os A2A2 para um futuro aí, na hora que aparecer, eu quero um Latsinga, eu quero leite A2A2, eu já vou ter. Eu já estou com mais ou menos, dos meus animais genotipados, deve estar com uns 100 e poucos, uns 200 animais genotipados eu já tenho. Eu acho que 50% mais ou menos já são A2A2, se não for mais. Eu não estou com esse número muito certo. E assim, o acasalamento, na primeira coisa que eu faço, eu procuro o touro que tem as características que eu busco. A gente procura sempre olhar produção de leite, né? Não precisa ser a maior do mundo, mas também eu evito de produções muito baixas. A gente olha muito a questão de saúde, de ubre, saúde do animal, para ter longevidade, para ter durabilidade e para não ter que descartar na segunda, terceira cria, né? E dentro da parte linear que a gente busca, eu gosto de animal mediano e equilibrado, não gosto de nada extremado, tá? Estatura muito alta eu não quero estatura mais de média para um pouco alta, mas não muito alta. Olho muito a questão de garupa, por conta de facilidade de parto, de problemas de reprodutivos, né? Uma garupa bem nivelada, bem larga, para ter facilidade de parto, ter uma durabilidade maior do animal. A gente olha, obviamente, um dos principais que a gente olha é o aparelho mamário, o sistema mamário, porque ele tem que suportar toda a produção, né? A vaca vai dar 50 litros, 60 litros, como é que não vai caber ali, ou como é que ela não vai aguentar carregar aquilo, né? Então a gente olha muito essa questão aí. Eu olho muito parte funcional da vaca também. E aí, depois que eu selecionei os touros das empresas que eu quero, que tem essas características, aí a gente manda a própria empresa fazer o acasalamento. Apesar de eu saber fazer, mas hoje em dia elas fazem com mais rapidez, porque já tem a consanguinidade, já corta aquelas doenças, aquelas coisas que a gente não tem jeito de olhar, né? Então já vem a lista pronta ali, eu compro o sêmen de uma determinada empresa, mando o meu rebanho para ela, as informações,
eles fazem o acasalamento e me devolvem tal touro na primeira opção, tal touro na segunda opção, e assim vai. E assim, a gente tem assim, eu acho que está acertando, porque a gente está vendo uma evolução, uma certa evolução aqui, em relação das nuvens em relação às vacas. Mais uma vez, né? Você trabalhando com toda a expertise que você tem, com tudo que você sabe, junto com a empresa para conseguir fazer. Para ter, tem que ter essa parceria, né? Tem que ter. Eu acho que a consultoria é fundamental para a gente. A gente não pode achar que sabe tudo, querer dar palpite em tudo. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei. Porque eu não sei, alguém tem que me falar como é que faz e me dizer como é que é o melhor. E me conta uma coisa, eu vi o brinco de identificação das vacas, né? Tudo com nome, não é isso? E algumas com o número embaixo. Conta para o pessoal Eu achei uma curiosidade interessante da gente poder falar aqui. Porque isso vem desde a época do meu pai. Pra gente, eu sou muito ruim para números. Eu não tenho facilidade de guardar números. Número de telefone, número de brinco. Se você puser qualquer vaca que botar número, eu não sei quem que é. O meu gado de corte, que é número, eu nem identifico nada. Agora, as vacas de leite, como eu gosto muito e conheço elas, porque a vida inteira eu gostei de fazer o acasalamento, ver nascer a bezerra, ver aquela bezerra parir, ver a filha dela e acompanhar. Né? E a gente dá muita importância nas famílias aqui. Eu tenho as famílias de pedras preciosas, as famílias de nome de mulher, que são tudo mais ou menos parecidos, os nomes, a família de cidades da Europa, da Holanda, sei lá de onde for, dos países da Europa, por exemplo. Então, de plantas, de flores. Então, o meu pai fazia isso, que é para a gente identificar. Então, por exemplo, eu sei lá, turmalina, ametista, esmeralda, eu sei tudo que é de uma determinada família. Nós temos 2 exemplos aqui atrás da gente. Aqui, eu tenho a ametista e a turmalina tá ali. Não, então, turquesa. Tudo da mesma família. Então, assim, quando eu vejo o nome, eu já sei que família que pertence. E o 3, 2 no brinco é porque eu já tive animais com aquele nome. Então, eu nunca repito o nome enquanto o animal está vivo. Mas depois que ela morre, para eu não perder a sequência da família, porque você não vai achar nome o tempo todo, né? Vai chegar uma hora que vai esgotar, né? A fonte esgota. Aí eu uso turmalina 3, turmalina 4. Agora, interessante é que essa família de pedra preciosa, que é uma das nossas melhores famílias, tem outras boas, mas essa é uma que chama muita atenção, e é uma família muito grande, que elas dão muita fêmea, são muito férteis, dão muita... Então, e são muito boas para embrião. E teve uma vaca chamada turmalina, que foi uma das melhores vacas que eu já tive, que foi a que deu mais de 100 mil quilos, ganhou exposição, era boa em ovos, dava muito ovos, dava muito embrião. Aí tá, e eu já não tinha mais nome para botar nas filhas. Aí fomos fazer uma FIV e ela deu 8 bezerras, 8 fêmeas. 2 morreram logo que nasceram, uma morreu no parto, a outra teve um probleminha e morreu, ficaram 6. Eu falei, e agora? Que nome que eu vou botar nessas bezerras? Porque não tinha mais nome. Os nomes de pedra preciosa que existem hoje já estão até feios. Aí teve que ser turmalina 2, 3, 4, 5. Então hoje eu tenho, elas são novilhas hoje. Tem um monte de turmalina, mas aí eu quero ver como é que as parir, como é que vai ficar. A turmalina 2, é a 3, qual delas que vai ser? Vai ter que olhar o número, né? Porque não tem mais jeito. Eu vi uma pessoa que usava os brincos também, mas é com letra para saber qual que é o ano de nascimento da bezerra. Né? Isso é legal também, mas aí eu perco, aí fica mais difícil para mim. No seu caso, né, que a genética é muito importante e tudo mais, é diferente, né? Mas, 2026 é letra B, então qualquer vaca era de letra B. Letra B. 27, letra C. E aí tem muita gente que faz isso. Mas eu preferi optar por essa questão da família para a gente conhecer mesmo, né? Isso é uma prova que eu tenho de viva de que eu tô conhecendo os animais. Então, na hora que eu bato o olho e vejo lá, essa daqui, ó, matriarca, vem de madame, madrasta, madonna, e que vem de donzela lá atrás, que foi uma das primeiras vacas que veio. Aí vem donzela, dama, dona, aí já não tem mais nome, aí você vai inventando senhora, senhorita, menina, e assim vai. Tem hora que você tem que apelar um pouquinho e inventar a coisa, né? Mas eu identifico as famílias. Isso é pra mim, não é pra ninguém. Você olhar, você não vai te dizer nada. Mas na hora que eu bato o olho na bezerra, essa aqui é daquela família tal, eu já sei quem que é. Então eu já sei se eu posso vender, se eu não posso vender. E a mesma lógica segue os bezerros que vão para Tourinho também, né? Não, aí não sigo a lógica não, eu não consigo. Aí é mais difícil. Aí eu vou tentando colocar um nome parecido com o nome da mãe, porque às vezes o cara, um cliente que me comprou um tourinho, daí a pouco daí é 2, 3 anos, ele me liga, Fabinho, eu comprei um tourinho seu aquela vez e tal, quero comprar outro. Aí eu não vou lembrar para quem que eu vendi, lógico, nem muito menos que tourinho foi, né?
Aí eu pergunto, qual que é o nome do seu tourinho? Ah, fulano de tal. Aí eu sei que pelo nome eu localizo a família. Mas eu não consigo manter essa... Aí eu coloco um nome parecido com o da mãe. E quando dava, assim, mas tem uns que fogem um pouquinho, porque aí já fica mais difícil. O nome masculino já é mais difícil de achar, né? É uma pedra preciosa para um touro também, fica complicado. Fica difícil. Já tem rubi, já mármore, tem... Né? Aqui, ó, já tenho 2 agora que vão entrar na bateria da Serra e Lagoa, rubi e topázio. Estão lá já, daqui uns dias tá saindo sêmen deles aí. Ah, é? Que legal. Aqui que são dessa raça da turmalina, são netos dela. Que legal. Já parabéns. Lá, já estão para entrar agora. Daqui uns dias já vai sair eles na prova então, aí, no catálogo. Muito em breve, qualquer produtor do país aí pode usar a genética vai ter do acesso. Shark. Legal, parabéns. Fábio, conta pra turma, tem mais algum ponto do holandês vermelho e branco que a gente podia passar para os nossos assistentes? De novidades, de alguma outra coisa? Eu acho que nós já falamos bastante, né? Já falamos bastante. Acho que já, né? não tô lembrando de mais nada, não. Eu queria que você terminasse, então, não falando especificamente do holandês vermelho e branco, mas essa lógica sua do animal equilibrado, né? Eu já vendi sêmen, e normalmente tem muito produtor que ele quer saber a produção, né? Ó, eu quero saber a produção, esquece todo o resto. E esquece da vaca como um todo, e muitas das vezes conformações que hoje não são mais tão vistas, porque de fato não é tão interessante. Dá uma pinceladinha pra turma sobre isso. Há uns anos atrás, sei lá, 30, 40 anos, parece que eu sou velho, né? Não, mas sou mesmo, tá, tudo bem. Mas há uns 30, 40 anos atrás, 30 anos, vamos dizer, eu lembro que quando era moleque, eu ia com meu pai nas exposições, sempre as vacas que ganhavam exposição não eram as vacas de maior produção. Isso era um fato. Os mais antigos vão confirmar essa história minha. Então o pessoal começou a ter um certo preconceito com exposição. Vaca que ganha exposição não ganha, não enche o balde, não sei o quê. Hoje isso mudou drasticamente, mudou muito, muito. Porque hoje a vaca que ganha exposição, que é, vamos dizer assim, a vaca que ganha exposição, a vaca que ganha pontuação alta para tipo, é a vaca mais produtiva. Até porque nas exposições hoje tem nas categorias, em todas as categorias de vacas, existe um negócio chamado mérito leiteiro, onde eles premiam a vaca que está naquela categoria, que é a vaca de maior produção daquela categoria. E a maioria das vezes são as primeira, segunda e terceira vacas que são as que têm maior mérito leiteiro. Pelo menos entre as 5 ela está. Então, como é que uma vaca bonita não vai produzir leite? E por que eu digo uma vaca bonita? Porque quando você fala em vaca bonita, o que você quer? Você quer, primeiro, feminilidade, delicadeza, né, de cabeça, de tal, né, angulosidade, que são aquelas características que a gente chama de cunhas leiteiras, que é a vaca de ossatura leve, de ossatura delicada, né? Você quer uma vaca com uma boa capacidade digestiva para ela conseguir comer, né, o suficiente para ela produzir. Você quer uma vaca com bom vigor, uma boa abertura de peito, para quê? Para ela ter um bom coração, bombear bastante sangue, o sangue produz o leite. O leite é feito pelo sangue, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas todo mundo sabe que é assim. Você quer uma vaca de boa garupa, uma garupa nivelada, né, no caimento correto, com a largura adequada, para quê? Para que ela tenha, primeiro, uma boa facilidade de parto. Segundo, que a garupa é o teto do úbere. Uma garupa larga leva a um úbere largo. Uma garupa comprida leva a um úbere comprido, né? Por quê? Porque na hora que você pensa no úbere largo, no úbere comprido, você pensa no quê? Capacidade de produção, de armazenamento. Você pensa no úbere acanhado. Como é que vai caber leite ali dentro? Não tem. É colocar São Paulo dentro de Cruzilha. Não vai, não cabe, né? Então, se você tem uma garupa comprida, uma garupa larga, você vai ter um teto bom para aquele úbere desenvolver, né? Por que você quer um úbere bem aderido ao corpo? Bem plantado no anterior, bem alto no posterior, com ligamento central forte? Para suportar, para segurar a produção. E como é que uma vaca que tem tudo isso pode ser feia? Ela vai ser bonita. Ela vai ser tão bonita, ela vai ser tão produtiva, tão boa, que ela fica bonita, né? Ao passo que uma vaca que às vezes só produz leite, mas que não tem um úbere adequado, não tem perna boa, não tem garupa boa, se torna um animal feio às vezes. Muito boa de leite, tá, tudo bem, mas na segunda cria, terceira cria, quem vai acontecer com essa vaca? Então o que a gente tem que buscar hoje, eu falo que o custo de criação é alto. O nosso custo de criação aqui é altíssimo. Eu uso a melhor ração que tem no mercado. A gente usa, por um período de aleitamento, a gente dá 8 litros de leite para o bezerro por dia, depois cai para 6. A gente usa feno,
Entendeu? Eu tenho um veterinário que vem só para dar assistência na criação de bezerro. Então, assim, o custo meu de criação é caro. Como é que eu vou ter uma vaca que na segunda cria eu vou ter que vender porque o ubre caiu, a perna entortou, não emprenha mais? Não dá, né? Ou não consegue produzir o mínimo que o meu rebanho pede para produzir? Aí só para você conseguir repor essa vaca aí, é menos uma que você vendeu. Esse é um negócio genético, grande parte. Então a gente tem que pensar nessa parte. Então eu acho que o tipo, a morfologia, não é só uma coisa de beleza, é funcionalidade. A vaca que tem o tipo adequado, ela é uma vaca funcional. E se ela é funcional, o que ela vai fazer? Cumprir a função dela. Qual é a função dela? Produção, primeiro reprodução, produção e durabilidade. Aí ela fecha, né? A gente aqui tem muito pouco descarte involuntário. Temos alguns, não vou falar que não tem, mas muito pouco. A maioria das nossas vacas a gente vende porque quer vender. Dificilmente a gente faz, essa aqui tem que ir para... Vai, um pouco vai, claro, mas é uma taxa bem baixa. Entendeu? Beleza. Fábio, eu dei uma passada aqui na sua fazenda e assim, você que não viu, você ainda vai ver ainda algumas fotos aí lá na Companhia do Leite, você vai ver lá nas nossas redes sociais, mas realmente é um gado muito bonito e eu vi coisa diferenciada aqui. Obrigado. Quem sou eu na fila do pão para falar um negócio desse, mas ó, parabéns pelo gado, realmente. Eu que agradeço. Você merece a fama que você tem. Que nem é tanto assim, né? Então eu queria te agradecer mais uma vez por esse episódio, por esse podcast. Se você quiser deixar alguma mensagem para a turma, esse é o momento. É o que eu já falei no último lá, e eu acho que o importante é a gente gostar. Tem que gostar do que faz, tem que estar, né? E procurar sempre coisas novas, não ficar parado, né? Ver o que eu... Sair, né? Ver o que o seu vizinho faz, ver o que os outros estão fazendo. Eu acho que você ficar muito enfurnado no que é seu ali, assim, a gente acha às vezes que tem o melhor rebanho do mundo e às vezes é o pior. E às vezes você acha que tem o pior e às vezes é o melhor. Então você não sabe, na verdade. Então acho que a gente tem que procurar novos conhecimentos, novas coisas, novas oportunidades. E não perder o foco, né? Principal, eu acho que você tem que ter o foco. Qual é o foco que você quer? Eu a vida inteira sonhei com isso que a gente está vivendo hoje. Ter um rebanho bom, com tipo, com leite, entendeu? Ganhando torneio, ganhando exposição, mostrando que a vaca que ganha exposição ganha também torneio, ganha também pista, entendeu? Ganha classificação alta para tipo. Isso eu acho que é o importante. E a vida inteira eu sonhei com isso. Então eu estou muito realizado hoje de estar com a fazenda organizada, uma fazenda bem estruturada. É lógico, coisas para fazer sempre vai ter, a gente nunca para. Fazenda é fazendo, você vai fazendo a vida inteira. Você faz uma coisa hoje, não vou mexer em mais nada, daí uns dias tem que fazer mais coisa. E é assim que a gente vai, né? E é por isso que é bom, né? Senão fica monótono. Tomás? Bill, cara, um prazer enorme falar contigo. Todo meu, cara. Né? O Fábio é um cara, assim, extremamente querido no meio, né? Extremamente... todo mundo gosta do Bill, né? Todo mundo gosta do Bill e eu acho que foram 2 oportunidades aqui da gente conversar bastante, independente aí se você que está ouvindo ou assistindo, né? Se você é técnico, se você é produtor, se você é estudante, eu acho que a mensagem que foi passada aí nesses 2 episódios, ela atinge de verdade qualquer público, né? Feliz que o pessoal pôde conhecer um pouquinho mais de você, né? Da pessoa que você é, né? Eu fico feliz também, eu de coração falo o quanto que foi especial para mim trabalhar aqui contigo, quanto eu aprendi, né? Eu já tive a oportunidade de citar isso lá na empresa. Aprendeu e ensinou a gente, já né, tive a Tomás? oportunidade de citar isso várias vezes lá na Companhia do Leite, então tô agradecido, lisonjeado, feliz de poder ter compartilhado um pouquinho disso, né? E é isso aí. Parabéns, tenho certeza que Só Márcio lá deve estar muito orgulhoso, né? Seu pai também foi um nome importantíssimo para a raça, né? Então, feliz mesmo. E ele que teve essa visão de manter no vermelho, né? Porque se não fosse por ele, talvez não tivesse hoje, né? A visão dele, mas a sua excelência também no trabalho, né, Bill? A gente falou no último episódio aí. Você já está aí praticamente
com uma sucessão muito bem estruturada, então a gente graças a Deus. tá vindo aqui com a certeza de que daqui 50 anos outros virão e a fazenda continuará Você vai estar de evoluindo. cabelinho branco. De cabelinho branco, se Deus quiser. A turma aí, Se tiver cabelo, se tiver cabelo. Muito feliz, tá? Obrigado pela abertura, por ter recebido a gente aí, acompanhando o Leite Mamíferos. Valeu mesmo. Já aproveita aí, Tomás. Despede da turma. Pessoal, não é sempre que a gente se encontra aqui, né, Daniel? Eu vou vir mais, eu vou prometer. Tomara. Ele fala que vem, mas não vem. Obrigado, tá? Valeu aí, foram 2 episódios excelentes e até a próxima aí. É isso aí. E eu espero que gente. vocês aproveitem, tenham gostado, né? E a gente tá às ordens aqui para qualquer dúvida que queiram tirar, queiram nos visitar, vai ser um prazer. Bom demais. Valeu. Um abraço.